desde o início deste percurso, deste caminho de preparação, nós somos convidados a olhar para Maria como a habitação de Deus, espaço aberto, onde Deus se faz gente, se faz homem, mas antes mesmo de fazer esse homem, fez-se morada no seu coração com esperança da libertação. Depois olhávamos para a Santíssima Virgem como a grande peregrina da fé, que teve que aprender a como ser não somente mãe de seu filho, mas sobretudo discípula do mesmo, aprendendo a ampliar o seu coração de mãe e não restringir a maternidade apenas a seu filho Jesus, mas ampliar para toda a humanidade. E hoje gostaríamos de olhar para Maria como imagem, como ícone da Igreja. Vejam, no livro do Apocalipse, o evangelista São João, numa noite bonita, tem um sonho. E como é bom quando a gente sonha. Às vezes é isso que falta à humanidade, a capacidade de sonhar. Às vezes até sonhar acordado faz bem, porque é isso que impulsiona os nossos trabalhos e o desejo de mudar, de fazer algo completamente novo. Então São João tem um sonho, e um sonho magnífico. Ele vê o céu aberto, e no céu ele vê a arca de Deus, a arca que está posta dentro do templo de Deus. Esta arca que aparece na primeira leitura que nós hoje escutamos, e que era para o povo da antiga aliança, não apenas um símbolo religioso. A arca da aliança era um símbolo de unidade nacional. Todo judeu, mesmo os que estavam mais distantes, mesmo os que estavam na diáspora, lembravam que no templo, por trás das cortinas do Santo dos Santos, estava lá a Arca da Aliança sobre a qual Deus repousava. E é interessante nos perguntarmos por que é que uma arca de madeira, fabricada por mãos humanas, era tão importante para o povo. O que continha aquela caixa de madeira? Dentro da arca estava uma pequena vasilha com um pouco do maná que não se estragou, e nós lembramos que o maná devia ser recolhido cada dia e se estragava no dia seguinte. Uma porção do maná que não se estragou foi guardado. Estava dentro da arca as tábuas da lei, escritas pela mão do próprio Deus, palavra de Deus, e também a vara com a qual Moisés abriu o mar e conduziu o povo à terra da libertação. Vejam, se uma arca de madeira, contendo objetos físicos, temporários, era tão importante para o povo, como não é importante para nós, povo de Deus da nova aliança, para nós, igreja, a arca da nova aliança, Maria Santíssima. Porque dentro desta arca, ela não transportou em seu seio, não a palavra em pedra, que se quebra, tanto que as primeiras foram quebradas. Vocês lembram? Moisés, irritado por conta da idolatria do povo, quebra as primeiras tábuas. Não, a palavra fez-se carne no seio de Maria. Ela carregou a própria palavra de Deus, a palavra com P maiúsculo. Dentro de Maria não estava apenas uma vasilha com maná que se gasta, que se estraga, que alimenta apenas o corpo físico. Dentro dela estava o pão da vida, que nos é oferecido em todas as missas e do qual vamos comer desta mesa daqui a poucos instantes. Dentro de Maria não estava o símbolo do poder de Moisés, mas estava a fonte do poder, aquele que é a fonte de todo o poder, o Filho de Deus. Então, se aquela arca do passado era tão importante para o povo,
esta arca da nova aliança é infinitamente mais importante. E é em torno desta arca que a igreja vai permanecer na esperança daquela que foi a última promessa do Senhor. Porque no último encontro de Jesus com seus discípulos, ele disse: eu vou, mas eu volto. Permaneçam unidos, amem-se uns aos outros e esperem, porque eu voltarei quando tiver preparado para vós um lugar, para que onde eu estiver, todos vós estejais também. E é exatamente esta experiência que a igreja nascente vai fazer em torno desta mulher. Basta pensarmos que quando o Espírito Santo desce sobre a igreja nascente no cenáculo e inaugura o tempo da missão, Maria está presente. E naquele momento, Maria não era apenas mais uma discípula. Ela era o elo mais próximo com o Senhor. Porque imaginem, se os discípulos sentiam falta do seu mestre, qual era a figura mais próxima de Jesus que eles tinham? A sua mãe. Agora, não tendo mais o mestre fisicamente, eles tinham aquela que o gerou, que o trouxe em seu seio. Quer dizer, olhar para Maria naquele cenáculo era manter-se unido ao Cristo que fisicamente não estava mais presente. Então nós podemos dizer que a igreja se constitui, embora tenha nascido do lado aberto de Cristo na cruz, e todos nós sabemos disso, mas a igreja se constitui enquanto comunidade em torno de Maria. E em toda a história da igreja, Maria vai ser sempre um ponto de atração, um elo de união para todos os cristãos. É por isso que, ainda no sonho do evangelista São João, depois de ver a arca, imagem da antiga aliança, ele vê agora a arca da nova aliança, a imagem do elo de ligação entre o céu e a terra, a Santíssima Virgem Maria. Uma mulher digna e de pé, coroada de 12 estrelas. Em torno de Maria estavam os apóstolos, aqueles que olhavam para ela e mantinham o coração firme nas promessas do Senhor. Trazia a lua debaixo dos pés, sinal do controle de Deus, que tem tudo aos seus pés e coloca aos pés de Maria também todas as coisas, por causa da sua perseverança. E esta mulher, vista no céu, está no momento mais delicado da vida. E aqui, como temos tantas senhoras, vão entender tão bem o que eu vou dizer. Uma mulher grávida na hora de dar à luz. Minhas senhoras, que momento! Um momento tão difícil, cheio de tantos sentimentos, de tantas dúvidas e de tantos medos. O que é que vai acontecer? E em meio àquelas dores todas que são relatadas por nossas mães, em meio a tantas dores, uma esperança tão grande, tão visceral, de ter nos braços o filho que em breve vai nascer. Então, a imagem de Maria como igreja é a imagem de uma igreja padecente, de uma igreja que, embora esteja cheia de esperança, saiba que dela nasce Cristo e Cristo se dá às pessoas, mas é uma igreja que sofre, que padece. E quem é esta igreja? A igreja não é uma instituição meramente. A igreja não é um prédio, por mais bonito que este aqui seja. A igreja somos todos nós, batizados, homens e mulheres. E homens e mulheres que sofrem, que padecem, que passam por dificuldades. E esta Maria, igreja, imagem da igreja, está ali no momento mais frágil de sua vida e de repente, diante desta mulher, contrasta absurdamente a imagem de um dragão. É possível, meus irmãos,
que uma mulher grávida lute contra um dragão e seja vencedora. Humanamente, todo mundo diria: não, Pato. Não. Ela está fadada à derrota. Ela está fadada à morte. E é o que muita gente pensou no passado, pensa hoje e vai continuar pensando no futuro quando olha para a igreja. Muita gente olha para a igreja e diz: a igreja católica está falida, fadada ao esquecimento, vazia, antiga, superada. Esse discurso é corrente. Esta é a imagem do dragão diante da fragilidade da mulher. Mas, como Deus inverte aquilo que é meramente humano, Deus faz com que o filho desta mulher, nascido em meio a todas as fragilidades, vença este dragão. Pise a cabeça daquela antiga serpente e a destrua. E é graças ao fim desta serpente, à destruição deste mal, que a igreja consegue ser levada ao céu. É levada àquilo que é o seu destino, a sua maior dignidade. Aquilo que aconteceu com Maria primeiro é o que acontecerá com toda a igreja. Por isso celebramos amanhã uma festa tão importante. Não é somente olhar para uma mulher que sobe ao céu, levada por Deus de corpo e alma, para fazermos festa para um membro da igreja. Não. Embora seja um membro mais eminente da igreja, como dizem os santos padres, mas em Maria é levada ao céu, vemos aquilo que acontecerá com toda a igreja, com todos nós. Por isso que eu terminava nosso diálogo ontem dizendo que todos nós vamos para o céu. E digo isso a vocês com toda a verdade da minha fé. Não tenho medo nenhum, porque sei que nós iremos para o céu. Porque Deus, que é tão bom e tão cheio de misericórdia, e que nos vê numa batalha diária para vencer os dragões deste mundo, não nos deixaria perder, meus irmãos e irmãs. Não nos deixaria ser derrotados. E aí, quando olhamos para Maria, elevada ao céu, coroada como rainha, entrando na glória, nós podemos bater no peito e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado, porque nesta mulher vemos de modo antecipado aquilo que nós esperamos e queremos ser nesta igreja. Então, neste dia, nesta véspera da solene festa da Assunção, vamos, como João, voltar para casa sonhando. Sonhando não somente como um membro da igreja que ressuscitou e que foi para o céu, mas sonhando com o dia que todos nós também iremos. No dia em que teremos a graça de transpor tudo aquilo que é limite humano e pudermos ver a glória de Deus, contemplar face a face aquele que hoje na terra contemplamos de modo sacramental. Imaginem que alegria não será isso. Que alegria não será poder chegar no céu e, se estar nesta igreja cercado destas belas imagens, já aquece nosso coração. Se olhar para esses andores cheios de flores tão belas, já aquece o nosso coração e nos deixa felizes. O que não será chegar no céu e olhar o rosto da Santíssima Virgem? E olhar para Maria? Eu não sei vocês, mas o meu maior desejo é não ter conversa nenhuma na chegada. Eu só quero dar um abraço. E olha, se tiver gente na minha frente, eu passo na frente de quem tiver. Eu corro e abraço, porque o meu maior desejo é encontrar com ela, é encontrar com o Senhor, e que Ele nos acolha como é a sua promessa, porque foi para lá preparar-nos um lugar. Então que nós sonhemos com este dia, preparemos o nosso coração, desejemos, ansiemos não viver eternamente nesta terra,
mas subir aos céus e lá gozar daquele que é o prêmio que Maria já recebeu e que todos nós receberemos, a visão beatífica do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.